boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa live aqui no Facebook da Fraternidade Espírita Casa do Caminho. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Raj. Eu sou um dos trabalhadores voluntários aqui da casa. E nós vamos iniciar essa nossa live de hoje com a nossa oração. E assim, nós vamos nos colocando em sintonia com o plano maior, agradecendo a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, reunidos, agradecidos por esta noite, por esta oportunidade. Nós pedimos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que nos proteja, nos intua, para que possamos sentir todas as vibrações desta noite, para que possamos, ao término desta live, estarmos bem melhores do que quando começamos. E assim, agradecidos por essa oportunidade, por esta casa, que com muito amor chega até cada um que estão ligados conosco em cada casa, que aqui também recebe os nossos queridos companheiros. Agradecidos por esta oportunidade, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas quando perdoamos os nossos devedores. E não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos vocês que estão ligados conosco através aqui da página do Facebook da Fraternidade Espírita Casa do Caminho. Como eu disse, o meu nome é Raj, eu sou um trabalhador voluntário aqui da casa. E nós vamos trazer um tema para a nossa reflexão nesta noite, que fala da necessidade da reencarnação. O Dr. Pedro Bonilha, que é um palestrante, fazendo uma palestra sobre reencarnação, ele nos traz a seguinte história. Pitágoras, o pai da matemática, não entendia o sentido da dor. Então ele vai até a África, mais precisamente no Egito, onde ele conhece a doutrina da transmigração das almas. Ou seja, a alma vai ao além e volta em outro corpo. Essa doutrina, na época, estava circunscrita aos faraós e aos príncipes. O povo, portanto, não tinha acesso, não tinha conhecimento dela. Pitágoras volta à Grécia e modifica a doutrina da transmigração da alma, criando a metempsicose, que durou 200 anos. Ou seja, um movimento cíclico, por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Então já se tinha aí
a ideia da reencarnação. Plotino, que é considerado o fundador do chamado neoplatonismo, ele é um dos mais influentes filósofos da antiguidade, depois de Platão e Aristóteles. Aos 28 anos, num crescente interesse pela filosofia, ele vai até Alexandria, onde tornou-se discípulo de Amônio Sacas por 11 anos. E ele afirma que não é possível um espírito que já se desenvolveu voltar a um corpo de um animal ou de um vegetal. Uma vez desenvolvido, ele não mais regride. Então a doutrina da metempsicose perdeu força e desapareceu na Grécia, juntamente com a doutrina da transmigração das almas. Mas, muito antigamente, já se tinha uma ideia desta doutrina, depois conhecida como a reencarnação. Na China, já se falava, através de um dos livros mais antigos, o I Ching. Na Índia, com Siddhartha Gautama, o Buda. Também na Pérsia, com Zaratustra. Júlio César, que conquistou a Gálias. Ele admirava o povo galeu pela crença da volta à alma, a um corpo. Portanto, esse povo não temia a morte. Virgílio, na sua obra Eneida, conta que Enéas, o herói romano, se encontra no Campos Elíseos com o espírito Antíses, seu pai. E este conta a Enéas que a alma ocupa diversos corpos no passar dos séculos. Nós vamos ver mais para frente a doutrina da transmigração das almas, tendo seu ponto culminante na boca de Jesus. No Evangelho, nós não encontramos a palavra reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, existe esse capítulo que fala da ressurreição e reencarnação. E esse capítulo diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros pontos, não era claramente definida, porque apenas eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que vivera podia reviver, mas sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Eles designavam pelo termo ressurreição, que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ideia da ressurreição, que é de voltar à vida o corpo que já está morto, não é? O que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Porque quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito tempo, dispersos, já absorvidos pela natureza, não há mais como esses elementos se reintegrarem ou se regenerarem, não é? Portanto, a reencarnação, ela é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. No Evangelho, eu disse, que nós não temos o termo reencarnação, não se encontra esse termo no Evangelho. Mas nós vamos ver uma passagem em João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12,
onde Jesus fala claramente da reencarnação. E diz isso, essa passagem. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Pois bem, quando Jesus fala do renascer da água, a gente ouve muito, né? Muitas denominações religiosas falam desse renascer da água através do batismo, não é? Mas a doutrina espírita, que além de religião, é ciência, é a filosofia, ela tem uma interpretação diferente com relação a isso. E eu pergunto a vocês: o nosso corpo físico não é ele, a maior parte, constituído de água? Quando o feto está no ventre materno, ele não está envolto em água? E não foi isso que Jesus disse a Nicodemos, o que era o nascer de novo? E quando ele fala que o Espírito precede a carne, ele quer dizer exatamente que o Espírito já existia antes da carne. Quando ele fala: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, ele fala exatamente que o Espírito já existia antes desse corpo. Portanto, é um corpo preparado para receber um Espírito que volta para a sua nova experiência. Mas o termo reencarnação, ele foi usado pela primeira vez por Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Em 1858, a enciclopédia Oxford traz o verbete encarnação, o que leva a crer que a palavra reencarnação foi criada por Kardec. E olhem, percebam bem a formação da palavra. Re mais em mais carne mais ação. Reencarnação. E qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros é missão. Mas para alcançar essa perfeição, todos temos que sofrer
as vicissitudes da existência corporal. E é nisso que está a expiação. Também visa a encarnação um outro fim: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Porque nós fazemos parte dessa obra da criação. E para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Kardec dizia: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Portanto, nós encarnamos para buscarmos a perfeição. E para isso temos que suportar as vicissitudes da vida corporal. Nós reencarnamos por missão. Mas, para reencarnarmos por missão, devemos ter a experiência necessária. Porque jamais alguém realiza uma missão se não tiver realizado um aprendizado anterior. Não é mesmo? Então, outras vidas nos deu isso. Através de outras vidas vamos nos depurando, vamos nos desenvolvendo a ponto de estarmos preparados para encarnarmos por missão. Já quando não precisamos mais reencarnar, então somos chamados a uma missão. E quando encarnamos por expiação, é porque precisamos resgatar, precisamos refazer algo que deixamos por fazer. Porque jamais uma criatura vai realizar a expiação se não tiver incorrido em falta de gravidade relativa ao seu grau evolutivo. Então, o mundo terrestre oferece o ensejo de trabalharmos em nossa perfeição, mas tanto na missão como na expiação, o ser pode sucumbir da sua prova. No túmulo de Kardec, em Paris, está escrito no dolmen, não é? Naquela pedra que fica em cima, a seguinte frase: nascer, morrer, nascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então sintetiza não apenas o propósito maior da reencarnação, que é a evolução do indivíduo, mas todo um processo de conquista íntima no reino de Deus, a ser realizado por cada um de nós ao longo da eternidade. Agora, tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio já seguiram o caminho do bem? Sim, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós nos instruímos nas lutas e nas tribulações da vida corporal. E Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, porque senão, onde estaria o mérito? Não é verdade? E os espíritos, tendo que seguir o caminho do bem, isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Não. Mas seguindo o caminho do bem, iremos sem dúvida chegar mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes as consequências das nossas imperfeições.
Então, quanto menos imperfeições nós tivermos, menos tormentos nós também teremos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, ele não vai sofrer as torturas que se originam desses defeitos. Ou seja, o aluno dedicado, ele vai vencer a sua prova, vai conseguir a sua formação muito mais rápido do que aquele preguiçoso, aquele que não se dedica. Portanto, o fim objetivado com reencarnação é a nossa expiação, a melhoria progressiva da humanidade. Sem isso não haveria justiça. É ilimitado o número de existências corpóreas. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. E quando ele já se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Mas não é certo um número de encarnação igual para todos. Aquele que caminha depressa, muitas provas ele vai se livrar. Mas as encarnações sucessivas são sempre numerosas, porque o progresso é quase infinito. Portanto, já tivemos muitas encarnações e muitas ainda teremos, não é verdade? E quando nós passarmos pela nossa última encarnação, depois da nossa última encarnação, o que seremos? Seremos espíritos bem-aventurados, espíritos puros, já sem a necessidade de reencarnar em determinados planos. Encarnamos por missão. Não foi isso que aconteceu com o Mestre Jesus? Não é mesmo? Portanto, a justiça de Deus, ela se revela da seguinte forma: o fundamento da reencarnação está na justiça de Deus. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles que não dependeu deles melhorar-se. Muitas vezes, algo nos impede da nossa melhora. Mas nós sempre teremos uma nova oportunidade. Agora, Deus não coloca os seus filhos num castigo eterno. Ele sempre dá uma nova chance. E eu pergunto a você que está me assistindo agora, você que é pai, você que é mãe, você condenaria seu filho eternamente? Então, eu respondo: imagine Deus, que é muito mais do que você, que é todo justiça e bondade. Não é verdade? E se nós tivéssemos apenas uma única encarnação, uma única chance de vida, não haveria igualdade e não haveria justiça de Deus. Se apenas uma existência tivéssemos, onde estaria o mérito para o bom? E onde estaria a justiça para o mal? Não é mesmo? Então, a experiência chega, às vezes, algumas vezes tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte,
e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. O filósofo Sócrates, ele dizia o seguinte: se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam cancelados todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma. Mas esse recomeçar, ele não tem que ser para a próxima vida. Esse recomeçar pode ser agora, pode ser já, porque há sempre uma nova oportunidade. Nosso irmão Chico Xavier, ele nos ensina que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O apóstolo Paulo também diz que é preciso que morra o homem velho em nós, para que nasça o homem novo. Portanto, a mudança é agora. Não esperemos a nossa próxima encarnação. E se encontrarmos todas as dificuldades que a encarnação nos apresenta, lembremos sempre do nosso maior exemplo, o Mestre Jesus, que é o nosso guia. Tomemos todos a nossa cruz sem lamentações, porque ele tomou a sua e não tinha nada a expiar. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Agradeço por essa oportunidade em podermos estar juntos nesta live, nesses tempos em que aqui estamos para poder chegar até você, chegar até a sua casa e levar uma palavra de consolo, uma palavra amiga. Portanto, queridos companheiros, que nós possamos sempre nos renovar no exemplo do Mestre Jesus. Vamos à nossa oração final. E assim, agradecidos por esta oportunidade, pelos ensinamentos desta noite, nós te pedimos, Pai, nos fortalecer, nos amparar, para que possamos enfrentar todas as dificuldades que a vida presente oferece a nós. Que possamos aceitar com resignação, mas também com resiliência. Sabemos que só nós podemos mudar o estado de coisas em que vivemos, pois o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Portanto, Pai amado, nós te pedimos sempre a tua sustentação no teu amor, no amor do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.